Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros sertanienses, nós temos alguns assuntos aqui a tratar, mas inicialmente vamos aqui fazer alguns questionamentos a respeito de alguns pronunciamentos anteriores aqui nesta noite. Apenas para lembrar, refrescar certas memórias. Por exemplo, a vereadora Magali pediu uma parte ao vereador Edmundo para fazer uma defesa das máquinas que se encontram com pneus furados e levantou uma questão interessante, que os 16 anos que a gente passou não tinha feito nada. Interessante é que a vereadora Magali apoiou Cleide Ferreira na eleição. Estava lá no governo de Cleide, ela, familiares, e aí hoje esquece, e aí mudou de lado, o outro já não presta mais para nada. Por isso é ruim essa mudança de lado. Vereador, dá uma parte. Uma parte, vereadora. O vereador está deturpando aí, que eu não disse, né? Eu disse que nos 16 anos não tinha esgoto estourado, não tinha lixo na rua. Tinha, só que não tinha oposição feito vocês estão fazendo agora. Foi isso que eu disse. Você deturpou, eu não disse isso não. Então a vereadora reconhece que nós somos uma boa oposição. São oposição. O aparte foi concedido, vereadora. Muito obrigado pelo aparte. Muito obrigado pelo aparte. A senhora esqueceu que mudou de lado e disse que tinha esgoto estourado. Tinha, mas se consertava. Tem um, eu já citei, o da rua José. Como é o nome, Toninho? José Bernardo da Silva e Valdeci Leandro. A primeira solicitação foi em fevereiro de 2013. Todo ano eu faço uma, duas vezes, já apresentei outra para ser lida na próxima sessão. E está lá. E não se consertou, mas é apenas para lembrar isso. Quando a gente, às vezes, fica mudando de lado, esquece certas coisas. Os esgotos estão estourados hoje e tem que se consertar hoje. E se falar que teve e se consertava. Tinha lixo na rua, mas se tirava. E agora o lixo acumula e esgotos também. É preciso a gente ver, o vereador levantou uma questão aqui de uma pauta do município, e eu quero dizer, eu já disse aqui, vereador, eu estive em uma audiência com o secretário de Defesa Social do Estado em junho do ano passado. E expliquei aqui a questão da segurança, o que estava sendo feito. E eu não vejo Sertânia como uma cidade violenta, não. Eu vejo Sertânia como uma cidade calma, uma cidade pacata. Acontece, como tem ocorrido aí alguns assaltos, mas cidade violenta, Sertânia não é. Até por conta da crise, começa alguém querer praticar um assalto, uma coisa, mas cidade violenta eu não enxergo em Sertânia, não. Eu acho que a pauta que o vereador diz, mas também que é bom que a gente faça uma pauta do município, vereador, para que o prefeito comece a fazer o dever de casa, consertar esgotos, retirar lixo, concluir as obras. E é justo cobrar do governo do Estado. Agora, aquelas casas, uma é do Tribunal de Justiça, até onde eu sei, e a outra é do Ministério Público, que inclusive chegou a publicar uma licitação desde 2011 ou 2012, que ali ia ser feita a construção da sede do Ministério Público de Sertânia. E diziam várias outras cidades, endereço e tudo, onde seria construído. Se abandonaram, Ministério Público, governo, Tribunal de Justiça, é uma outra coisa, não depende do governo do Estado. Agora é preciso que a gente veja, vereador Juninão, o senhor fala sempre no hospital que tem uma ala interditada. O hospital estava passando por uma pequena reforma, se recuperando a questão de madeiras. Tinha uma ala interditada porque estava sendo feito um serviço. Após as eleições, mudança de governo, se para muita coisa. Mas estava sendo feito no segundo semestre de 2012. E ficou uma ala interditada porque a madeira tinha sido trocada de uma parte e estava se trocando, a intenção era trocar em todo o hospital. E que foi feita uma reforma hoje e foi com recurso do FEM mesmo. Porque às vezes os senhores esquecem de dizer e é preciso que se lembre. Agora é preciso que se diga também que o hospital está reformado, mas falta médico quase todo dia. Final de semana não teve médico, domingo não teve. Ontem
Teve uma parte, depois o médico foi embora. Ora, se não tem, é obrigação do diretor ir para lá. O diretor médico do hospital deve ir cobrir. E ele não foi. Ele estava em casa, mas não foi para o hospital que deveria ter ido. E é preciso que se lembre disso aqui. Quando o vereador fala aqui que eram uns postinhos, é bom que se diga, o vereador Orestes era secretário de saúde do então prefeito Ângelo Ferreira, quando foram construídos aqueles postinhos, feito o vereador Junião diz. E era uma planta do Ministério da Saúde, uma planta padrão, que foi feito daquela maneira porque era uma indicação do Ministério da Saúde. Aí o vereador critica, mas é bom lembrar que a crítica também está indo para o então secretário de Saúde, hoje aliado de Vossa Excelência. É preciso que se veja isso aqui, e quando fala em 3 anos, em 16 anos nunca se arou terra e hoje se está arando. Parece que estão arando e botando ouro dentro. Vai plantando pé de ouro, de brilhante, de diamante. Porque a aração de terra, o governo do estado implantou isso, amigos. Quando o Ângelo era secretário de Agricultura, foi criado na gestão de Ângelo como secretário de Agricultura do governo do estado. Programa Terra Pronta. Até hoje tem esse nome. Que foi lançado em Ingazeira semana passada e que ia ser lançado em Arco Verde para essa região essa semana, mas o governador mudou a agenda. Mas que o estado faz isso ano a ano, a não ser quando não chove, né? Mas faz inclusive com distribuição de sementes. E aí quando se fala aqui, poços, hoje eu vi um carro de som anunciando 20 poços e é uma boa ação. Como essa da aração de terra é uma boa ação. Agora é muito pouca ação para um governo que está em seu 4º ano, no seu 3º mês do 4º ano de mandato. Faltam 10 meses para terminar o mandato. E aí, pegar a ação de terra e perfuração de 20 poços e fazer como se fosse grande coisa, será que é? É uma grande ação. Mas é muito pouco para o conjunto que Sertânia necessitava, e quando a gente for ver de obras paralisadas, obras abandonadas mesmo, como lá em Cruzeiro do Nordeste, que abandonaram, que derrubaram as paredes, e aí se jogou dinheiro público pelo ralo. Porque se construiu, se levantou parede, parece que não se pagou a empresa, pagou-se uma parte e outra não, e derrubaram tudo, para recomeçar tudo do zero. E o que se gastou? É preciso, vereador, quanto à questão dos aportes que o senhor diz, e eu já expliquei isso aqui, essa questão, todo governo faz, toda prefeitura antiga, principalmente município antigo, que tem que fazer, porque tem muitos funcionários antigos, aposentados, que pagavam dentro da folha. A prefeitura tinha uma folha de aposentados, como o estado tinha. Agora não tem mais, faz o repasse. Esse aporte que vocês dizem, nada mais é do que um repasse para pagar o salário dos aposentados e pensionistas antigos da prefeitura, que eram pagos na folha de aposentados da prefeitura. Eu conheço isso. Eu era do IPCEP, Instituto de Previdência do Estado. Sei como funcionava isso. E ainda hoje é assim, basta perguntar. Pergunta ao prefeito de Custódia, à prefeita de Arco Verde, pergunta de Guaraci, de Afogados da Engazeira, o que é esse aporte? Por que é? Não é só aqui não, não foi ninguém que deixou não. Os funcionários antigos, tem funcionário aí, vamos dizer, eu conheço a Adalberto que tem uns 90 anos, aí não foi desses 16 anos, a Adalberto veio lá do governo, talvez de Guido, era funcionário da prefeitura, hoje é aposentado. Então, esse aporte é isso. Fica muito se repetindo essa questão de aporte aqui, como se fosse só em Sertânia que tivesse que ser feito isso, e ainda que é pior. E hoje o vereador Junião disse que a culpa foi dos governos anteriores, de Ângelo, de Ivan e de Cleide. Ora, Cleide tem uma certidão negativa, uma certidão expedida pelo Instituto de Previdência de Sertânia, o IPSESE,
dizendo que não há débito nenhum, nem patronal, nem de servidor, referente ao período 2009 a 2012. Então, se não tem, não tinha nos outros, que as contas de Ivan foram aprovadas pelo tribunal e as de Ângeles também. Não tinha débito, não. Interessante que, se tivesse, seria incompetência demais desse governo só descobrir que não dava para pagar os aposentados agora, porque tinha um débito lá de 10 anos atrás. Sinceramente, eu acho que os senhores não pensam que a população acredite nisso, não. Deixou de se pagar porque a prefeitura não fez o repasse, o aporte no valor total devido. E a prefeitura deve ao IPSES. E aí é preciso a gente trazer isso aqui, porque a gente precisa esclarecer algumas coisas. Eu fiz um requerimento aqui, pedindo a convocação da presidente do IPSES, justamente para esclarecer isso aqui. Simples. Tem um débito, ela vem aqui e diz que a prefeitura deve tanto. Se não tiver, ela vem aqui e diz que não deve. O vereador Zequinha gravou um pronunciamento, mandou um áudio para o programa do Magno, né? De uma nota, vereador, que não foi redigida por Vossa Excelência. Vossa Excelência apenas leu e deveria ter treinado melhor para ler melhor, porque o senhor colocou de uma maneira, trocando a vírgula de lugar, e algumas coisas não dava muito bem para entender, mas o senhor estava lendo uma nota que alguém redigiu para Vossa Excelência. E o que é pior, o senhor fala que Ângelo quebrou o antigo Instituto Fulpresé de propósito para criar esse outro. As prestações de contas de Ângelo estão aprovadas, foram aprovadas, não tem problema de previdência, não teve nenhum. Ângelo, Ivan e Cleide, tudo resolvido, está tudo resolvido lá. Mas o senhor ainda diz mais coisas. E eu quero aqui dizer logo o seguinte: se pensaram que aquela difamação, aquela atitude do senhor em atingir minha pessoa vai fazer com que eu me cale, foi perda de tempo. Perda de tempo de quem redigiu a nota e perda de tempo de Vossa Excelência que a leu. Ora, é preciso a gente colocar as coisas com clareza, vereador. O senhor fez uma acusação, mas eu falo já nela, e eu entendo por quê. Talvez seja o desespero que batendo a porta, por conta da eleição que vem aí, daqui a 10 meses, a 10 não, daqui a 8 meses, daqui a 8 meses, né? Dia 2, né? A 7, né? Já está em março, né? Não vai passar, é isso mesmo, porque é no início. Então, veja só, eu acho que há um certo desespero, e essa tática que Ivan falou aqui, de partir para o ataque, de não se defender nada. O que eu questionei é que o prefeito deve, a prefeitura deve ao IPSES em torno de 2 milhões de reais. O que eu questionei é que o prefeito... Tem mais um minuto, vereador. Ausentou-se do município. Mas eu vou responder ao senhor, vereador Zequinha. Eu já fiz um ofício hoje solicitando à casa o áudio e os vídeos de todas as sessões dessa Câmara. Porque o senhor fez uma acusação dizendo que eu vinha para aqui quase toda vez embriagado. Está filmado, vereador. Bom, o senhor disse lá, está filmado, e o senhor prove que eu vinha, ou que eu venho. Essa tática não dá certo, não. Agora, isso aqui é um plágio cometido por Vossa Excelência. Eu já mostrei esses projetos aqui. Este é um projeto do prefeito do município, sobre a infância, e esse é o do vereador Zequinha, plagiando esse, e deu entrada na casa. Está aqui
à disposição de quem quiser ver e que eu falo com isso em outra oportunidade, certo? Mas que, e outras coisas, o que o senhor disse lá, há coisas que o senhor quem vai resolver por mim não sou eu não, são os advogados, certo? Advogado existe para isso e a gente vai estar tomando as providências, inclusive essas filmagens são para isso. Muito obrigado, senhor presidente.